Bem, pessoal, hoje falaremos sobre impulso. Bom, o impulso de uma força, ele está ligado ao movimento e a uma interação entre dois corpos, tá? Então, para ter impulso, você precisa de dois objetos agindo um sobre o outro. O corpo sobre essa ação de uma força, que nesse caso, no primeiro momento que a gente está estudando, é da força constante, ela vai durar um determinado tempo. Então, o impulso ele vai acontecer conforme o tempo que você vai estar em contato com esse corpo. Como que a gente calcula o impulso? Tá? O impulso ele vai ser a força vezes o tempo que você vai manter esses dois corpos interagindo. Então, nesse primeiro exemplo aí que a gente pode ver da bola, nós vamos ver que, nesse caso, tem uma força que está aplicada nela, pode ser o pé do jogador de futebol, que vai estar gerando o impulso. É importante observar que o impulso é uma grandeza vetorial, então ela precisa de orientação, né? Então ela precisa de sentido, direção, tá? E geralmente ela vai estar ligado, né, ao sentido do movimento, tá? Da força. Então a força numa direção e o impulso também está na mesma direção. Nós temos que o impulso, ele a unidade dele é newtons por segundo, tá? Newtons vezes segundos, a força está em newtons e a variação de tempo sempre vai ser calculada em segundos, tá? Bom, e aí a gente vai ter um gifzinho, a gente está vendo o contato da raquete com a bola, tá? Temos da mão, né, das pessoas com a peteca. Temos também, né, do pé do jogador na bola. Então, a gente pode perceber que durante aquele tempo em que ele encosta, ele gera, né, uma força e automaticamente ele está enviando uma força e automaticamente gera um impulso, tá? E da bola de raquete e do jogo de raquete, né, que você vê lentamente o contato da raquete com a bola. Bom, e aí, quando a gente tem uma força constante, tá? Nós vamos poder observar e também calcular, né, pelo gráfico, tá? Então, quando eu tenho um gráfico de força constante, a gente vai ver que o impulso ele vai ser, né, proporcionalmente igual à área abaixo desse gráfico. Então, vamos aprender a ler esse gráfico. Eu tenho ali força, tá? Que está no sentido ali vertical, na direção vertical, e temos o tempo que está na direção horizontal, tá? E então, você pode perceber pela linha azul, né, que a força é constante, tá? Representada por uma reta. E aí, essa imagem, né, essa imagem toda pintada de azul abaixo, com uma figura geométrica, nesse caso, está parecendo um quadrado, né? Se os lados forem iguais, eu poderia calcular pela área. Então, eu tenho que a área é igual a força vezes o tempo. Mas, Juliana, onde que eu estou vendo essa força e o tempo? O tempo está na horizontal, T1 e T2. Né? Então, você vai fazer a variação. E a força está na vertical, que seria o valor da F. Então, se você calcular a área, você encontra o valor do impulso, ok? E quando a força é variável? Como que a gente consegue ver? Bom, a mesma coisa, a gente vai ter um gráfico, tá? Representado aí pelo F versus T, que seria força versus tempo. A mesma coisa, a área vai ser igual ao impulso. Então, eu vou ter que essa área abaixo do gráfico, né, de cinza, é o valor do meu impulso se eu calcular o valor dessa área. Que área é essa? Que figura geométrica é essa? Nós temos a figura do trapézio. Então, eu tenho aqui base maior, tenho a base menor e tenho a altura. E aí, falta o quê? Dividir por 2, que essa é a fórmula para resolver o valor, resolver a questão de área do trapézio. E assim você encontraria o valor do impulso. Então, isso é uma dica, tá? Toda vez que você tiver um gráfico, você calcula a área abaixo dele e você vai saber o valor do seu impulso. Bom, temos aqui alguns exemplos de impulso variável no dia a dia, nesse caso, no dia a dia dos Angry Birds, né? Então, se a gente olhar esse primeiro aqui, ó, nós vamos ver, né, que a força, qual é a força
em contato com ele? É a força elástica. Então, conforme quanto maior contato e mais tempo tiver, e quanto mais você tiver aumentando essa força, né, esticando a deformação, porque a força elástica, ela depende da deformação. Quanto maior a deformação, né, quanto mais você puxa, maior vai ser a força. Então, a ideia é essa. Então, quanto mais eu puxo, tá? Esse elástico, né? E mais eu tô aumentando a força, o tempo que ela fica em contato, quando eu solto, eu tenho um impulso maior. Vamos olhar aqui o segundo exemplo, a gente tem um segundo bichinho, né? Então, automaticamente ali, você pode perceber que o contato com ele, o tempo é menor, né? Ele deforma o elástico, né, menos, então, com certeza, né, a gente pode, visualizando aí, o impulso vai ser menor. No terceiro aqui, a gente vê também, tá? O tempo, o quanto ele estica o elástico, né? Então, é só mesmo pra gente poder dar uma observada e ver como são diferentes, né? Quanto mais você estica, e aí maior vai ser o impulso ou menor vai ser o impulso. E aqui no quarto exemplo, uma pessoa fazendo uma árvore de estilingue, né? Então, vamos observar novamente. Ele vem, né, fazendo essa deformação nesse elástico, de repente ele solta. E aí, conforme ele faz isso, mais longe, maior é o impulso que ele está dando para aquele corpo que estava ali. Bom, então nós vamos agora resolver alguns exemplos, tá? O primeiro é o exemplo da partícula que possui 20 kg de massa e é empurrada por uma força de 500 newtons, na mesma direção e sentido do movimento durante 1 minuto. Então, ele já me deu a força e me deu o tempo. Qual o impulso recebeu a partícula? Então, agora a gente vai resolver esse problema. Segundo exemplo, a intensidade da força resultante que atua sobre um corpo de massa de 2 kg varia com o tempo, de acordo com o gráfico a seguir. Então, vamos aprender e novamente olhar de novo. A gente já sabendo, já maliciosamente, a gente já sabe que são trapézio. Então, eu tenho ali a base maior, tenho a base menor, tenho a altura e depois eu divido por 2. Tá? Então, considerando que esse corpo está inicialmente em repouso, eu vou calcular o valor do meu impulso, ok? Através do cálculo de área. Bom, pessoal, agora a gente vai então resolver esse primeiro exemplo, tá? Então, vamos lá. Eu já te disse pra gente, né? A gente vai sempre resolver, salvar todas as nossas informações, né? Então, ele dá a massa, né? Ele nos dá também a força, né? E também nos dá o tempo de 1 minuto, tá? Então, a gente vamos relembrar como a gente precisa, né? O que nós precisamos para poder calcular o impulso, tá? Então, o impulso depende da força e do tempo em que ela vai estar, né, encostada. Nesse caso, então, para calcular o impulso, a gente não vai precisar da massa, né? É uma informação que ele está dando pra gente, né, extra. Tá ali. Bom, então eu vou pegar a minha massa, tá? Que é minha força, que é 500, e o meu tempo, que é 1 minuto. Pô, posso usar 1 minuto? A gente viu que a unidade que se usa para o tempo é em segundos. Então, eu tenho que transformar, tenho que tomar bastante cuidado com isso. Então, aqui vai ser igual a 60. Então, é 500 vezes 60. 60. Então, vamos lá. Então, o impulso vai ser igual. Isso aqui vai dar isso. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Então, vai dar 30.000 newtons vezes segundos. Ok? Então, esse é o nosso primeiro exercício. Agora, vamos resolver o segundo exercício. Bom, aqui a gente está vendo que temos um gráfico, né? Então, esse gráfico que está abaixo, eu vou analisar e automaticamente já posso calcular a área que está aqui embaixo. Se a gente não lembrar como era, eu tenho aqui a base menor, né? Tenho aqui embaixo a base maior e aqui eu tenho a altura, tá bom? Então, vamos lá. Então, para calcular esse impulso, eu preciso das informações que estão aqui no meu gráfico. Eu posso observar que desse ponto até esse ponto, que é minha base maior, vale 10. Então, eu vou ter aqui o impulso... Opa! Vou botar aqui, então, que o impulso, ele vai ser igual à área, né? A área desse trapézio que a gente viu aí agora. Então, eu vou calcular
Bom, a minha base maior vale 10. Né? Mais a base menor. Quem é a base menor? É esse ponto aqui, ó. Aquele aqui, ó. Que vai dar onde? Do 0 até o 5. Então, mais 5. Quem é a minha altura? Ó, aqui, ó. Vai até 10, certo? Então, vezes 10 dividido por 2. Bom, agora eu vou continuar calculando. Vou pegar aqui a caneta preta pequenininha. Então, 10 mais 5 vai ser 15 vezes 10 dividido por 2, certo? Então, vai dar 150 dividido por 2, onde o nosso impulso vai ser igual a 75 o quê? O impulso é igual a 75 newtons vezes segundos. Então, simples, né? E objetivo de fazer. Então, espero que vocês tenham gostado, tá? E vamos finalizar. Bom, aqui só para deixar explicadinho, essa massa ele está dando com uma informação geral, tá? Então, não precisa se preocupar com ela. Não nesse momento, tá? Então, valeu. E agora, pessoal, é a vez de vocês. Peguem os exercícios, resolvam, tá? E qualquer dúvida, vocês conversem com a gente. Valeu, galera. Espero que tenham gostado. Bons estudos. Tchau, tchau.